Em 26 de janeiro de 1966, os três irmãos Belmont foram à praia perto de sua casa em Adelaide, almoçaram e desapareceram sem deixar vestígios. O povo da Austrália nunca parou de procurar pelas crianças. O fatídico sumiço marcou a sociedade australiana para sempre, dando um choque de realidade no país que acreditava que suas crianças estavam seguras. Pensou-se que as crianças poderiam ter sofrido um acidente, seja por afogamento ou cobertas por areia ou solo em um deslizamento de terra ou desabamento. Todos os subúrbios à beira-mar e orla foram revistados a uma distância de 30 milhas ao sul de Adelaide. As colinas de areia de North Glenelg e entre as rochas na base das faces dos penhascos foram o cenário de uma busca mais intensiva. Os drenos de águas pluviais que se abriam para as praias foram verificados. Os canais de esgotos explorados e os mergulhadores da polícia vasculhavam as profundezas turvas do porto de barcos. Ele foi drenado uma semana depois, enquanto uma lancha da polícia vigiava a água que fluía para o mar. Bairros foram percorridos onde a terra estava sendo subdividida em lotes vagos. Alguns quarteirões estavam em processo de escavação e novas casas em construção. Se a terra parecia recém-remexida, cadetes da polícia faziam escavações. Grupos de buscas brotavam e cidadãos bem-intencionados faziam incursões por conta própria. Nada nunca foi encontrado. O caso até hoje permanece em aberto. Nenhum culpado foi encontrado de fato, mesmo depois de terem sido apontados alguns suspeitos que teriam envolvimento em outros desaparecimentos de crianças no país. O sumiço dos Belmontes foi o primeiro caso de uma série de outros casos amplamente difundidos de assassinato de crianças e jovens, mudando a sociedade para sempre. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Os irmãos Jane e Natalie Belmont, Anna Kathleen Belmont e Grete Alice Belmont, de 9, 7 e 4 anos, respectivamente, estavam indo juntos para a praia de Grenell, em Adelaide, na Austrália. Era feriado nacional em 26 de janeiro, que estava sendo comemorado o Dia da Austrália em 1966. Jane levou as crianças usando um carrinho elétrico para ir à praia em um trajeto que mal durava 5 minutos. O destino era o resort mais famoso da região em Glenelg, na qual eles tinham ido no dia anterior e não tiveram nenhum problema. A região sempre fora muito tranquila. Porém, nesse fatídico dia, as crianças que deveriam ter voltado para casa às 2 da tarde não chegaram o dia todo. Às 7h30 da noite, os pais, Nancy e Dean, ficaram desesperados e ligaram para a polícia. As investigações começaram imediatamente, especialmente por se tratar de crianças que dificilmente estariam em outro lugar sem a supervisão e conhecimento dos pais, a não ser que alguma coisa tivesse acontecido. Indo até o local do desaparecimento, os policiais descobriram por meio de testemunhas que as 3 crianças estavam brincando perto da praia na companhia de um homem loiro, alto, com cerca de 30 anos. Aparentemente, estavam tranquilas e se divertiam na presença do rapaz. Depois de algum tempo, eles teriam saído da praia a pé e Jane comprou pastéis e uma torta de carne com uma nota de 1 libra. Esse detalhe foi fundamental para a investigação, uma vez que o vendedor que conhecia a família Belmont disse que eles não tinham o hábito de comprar torta de carne. Além disso, a mãe das crianças detalhou que deu somente moedas para pagar a tarifa do carrinho elétrico que as levou para a praia e nenhuma cédula. A última vez que eles foram vistos, porém, foi na tarde desse mesmo dia. Estavam fazendo o caminho de volta para casa alegres e saltitantes. O relato foi dado por um carteiro que conhecia a família, mas que provavelmente se confundiu com o horário, tendo dito que viu elas por volta das 3 da tarde, sendo que elas deveriam estar em casa 1 hora mais cedo. Os pais das crianças descreveram os filhos como tímidos. A razão que eles estariam brincando com um aparente estranho seria de que as 2 meninas e o menino conheceram o suposto rapaz no dia anterior, tendo já uma confiança nele. Um detalhe essencial foi percebido pela mãe durante uma conversa no dia anterior ao desaparecimento. Anna disse para Nancy que Jane tinha um namorado na praia. A mãe não deu atenção para o fato, até entender que provavelmente se tratava do homem loiro. O desaparecimento das crianças alterou completamente a sociedade australiana.
especialmente a da região de Adelaide, onde os pais davam enorme liberdade para seus filhos devido à falta de violência e confiança na população local. Depois da repercussão do caso, os adultos começaram a temer pela segurança dos mais jovens e liberdades foram cortadas. O caso teve tamanha repercussão que em novembro de 1966 o parapsicólogo Gerard Croiset resolveu tentar ajudar nas investigações, causando um alarde na mídia que entendeu que os investigadores estavam perdidos e precisavam de qualquer tipo de ajuda. Croiset identificou um armazém que tinha certeza que as crianças teriam sido enterradas por embaixo do prédio. Os donos da propriedade cederam à pressão popular e permitiram a escavação, mas nada foi encontrado. Nem mesmo 30 anos depois, quando o prédio foi demolido, qualquer indício de enterro das crianças foi detectado. Em 1968, uma carta chegou até a residência dos Belmont, escrita por um suposto guardião e pela filha mais velha, Jane. A carta dizia que a convivência entre eles era agradável e que estaria disposto a entregar os filhos de volta para os pais, e marcou um local de encontro. Acompanhados por um agente à paisana, Nancy e Jim foram até o local, mas ninguém apareceu. Depois de um tempo, receberam uma carta do mesmo autor falando que ele não compareceu pois sabia que eles estavam acompanhados. Em análises futuras feitas por meio de impressão digitais, foi descoberto que se tratava de um trote dado por um adolescente que não chegou sequer a ser indiciado. Nancy e Jim foram acolhidos com a simpatia do público australiano, que não chegou a apontar negligência por parte deles, uma vez que toda a sociedade local considerava seguro e confiável deixar suas crianças brincarem sozinhas na região, especialmente em praias movimentadas. O caso até hoje permanece em aberto. Nenhum culpado foi encontrado de fato, mesmo depois de terem sido apontados alguns suspeitos que teriam envolvimento em outros desaparecimentos de crianças no país. O sumiço dos Belmontes foi o primeiro caso de uma série de outros amplamente difundidos casos de assassinato de crianças e jovens, mudando a sociedade para sempre. Daquele dia em diante, as famílias ficaram mais cautelosas quando se tratava de seus filhos, pensando duas vezes antes de deixá-las brincar sem supervisão, mantendo a vigilância e tomando cuidado com os estranhos. Para a nação australiana, isso marcou o fim da inocência.